Salve, salve minha galerinha mais ou menos nerd, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje é dia de revisão para a galera do nono ano lá do CVP. A nossa revisão para o simulado, ela vai falar sobre as divisões regionais. E a gente conversou em sala que o nosso país ele teve uma divisão em 3 momentos distintos: 1913, 1945 e 1970. Em 1913, essa divisão regional, ela subdividiu o nosso país em 5 regiões. O critério utilizado foi o critério de região natural, onde se leva em consideração os aspectos naturais como relevo, hidrografia, vegetação e clima. Posteriormente, em 1945, nós tivemos uma nova divisão regional. Nessa, a quantidade de regiões ela foi um pouco maior. Essa divisão teve 7 regiões, e o critério utilizado era o de região geográfica. Além de levar em conta os aspectos naturais, característica da primeira divisão, também se levava em consideração os aspectos econômicos. Atualmente, nós usamos a divisão regional de 1970, que passou por algumas modificações em 1988, na época da Constituição. Atualmente, o nosso país é dividido em 5 regiões, que já nós falaremos melhor sobre cada uma. E nós usamos o conceito de região funcional, que também pode ser chamada de região homogênea, onde se leva em conta o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que estuda principalmente a saúde, a renda e a educação do lugar. Então, as nossas regiões hoje elas são divididas nesse formato. Lembrando que atualmente o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é responsável em organizar essas subdivisões. Aqui nós vamos analisar cada região e suas particularidades. É claro, como eu já falei para os meninos em sala, que a ideia não é a gente ver o todo, mas sim características que são comuns em cada região. Nós temos o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul. Aqui, se a gente for analisar e destacar alguns pontos importantes no norte, nós devemos destacar que ela é a área ou a região menos povoada. Aqui ficou parecido com a Oresta, mas na verdade são áreas de floresta. E a sua economia ela é baseada no setor primário, na agricultura, na pecuária e no extrativismo, tanto mineral como também vegetal. O Nordeste, ele é a região do nosso país mais populosa. É uma região que apresenta, digamos, sérios problemas sociais, principalmente na pobreza, e a sua economia é baseada na indústria, no comércio e no turismo. No Sudeste, nós temos aí a região brasileira mais povoada, uma região que tem um alto nível de desenvolvimento e que tem, digamos, de certa forma, a sua economia baseada na indústria, e a gente poderia também colocar o comércio. No Sul, nós temos um povoamento mediano, ou seja, não tanto, mas também não pouco. O Sul ele também tem uma característica por ser a única região brasileira temperada, abaixo do trópico. E a sua economia ela é baseada principalmente na indústria e também na agropecuária. Eu fiquei querendo colocar aí agroindústria várias vezes, mas seria agropecuária. Tanto o cultivo de alimentos como a criação de animais. Nós chegamos na última, que é o Centro-Oeste, que também tem um povoamento mediano. É uma região muito forte na agropecuária, no cultivo de alimento e na criação de animais. E é uma região famosa por onde fica localizado, né, a capital do nosso país. Aqui nós vamos falar sobre os complexos regionais, que é uma divisão opcional, digamos assim. E aí dentro desses complexos nós temos 3 complexos. O da Amazônia, o do Nordeste e o do Centro-Sul. A diferença em relação àquela anterior que a gente acabou de ver é que percebam que alguns estados eles ficam divididos entre esses complexos. Na Amazônia, nós temos aí o complexo menos povoado. A atividade econômica é principalmente agropecuária e extrativismo. E um outro destaque é a Zona Franca de Manaus, que é esse polo industrial que, de certa forma, é um atrativo econômico para o complexo. O Nordeste é o mais populoso, é uma região que apresenta graves problemas sociais, como a gente já conversou antes,
e também é uma região que tem um elevado índice de pobreza, né? Nós temos também aí uma atividade industrial forte, o comércio e também o turismo. Percebam que aqui onde eu estou fazendo os riscos, uma parte do estado de Minas Gerais fica dentro desse complexo. O Centro-Sul, que é a região mais povoada, é a região que apresenta um elevado índice de desenvolvimento, como a gente já conversou. A sua economia, principalmente, né, digamos, é muito voltada na indústria, no comércio, e dentro desse complexo também na agropecuária. E é aí onde ficam os principais centros econômicos do nosso país. Uma outra questão que a gente conversou na sala, e aí eu puxo como observação, é a diferença entre populoso, que a gente está vendo, e povoado. Como eu falei, o populoso é o todo, é uma população extensa. O povoado a gente tem pontos específicos, né, dessa quantidade, e que geralmente é por conta do atratismo econômico. Então, galera, essa é a nossa revisão. Eu espero que ela ajude vocês na hora de estudar para a prova. Estou torcendo para que vocês tenham uma boa nota. E claro, como eu sempre falo, vai assistindo o vídeo, vai vendo as nossas anotações no caderno. E boa sorte para todo mundo e boa prova para vocês. Valeu, abraço!